Olá, meu nome é Kleberson, estou aqui para dar início à apresentação de um trabalho do 4º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. O título do trabalho é Elementos e Métricas da Paisagem na Análise da Situação da Cobertura Florestal na UPH Pirapozinho, São Paulo. São 4 autores desse trabalho, sendo que 3 são alunos do mestrado em Geografia, mestrado profissional na Unesp de Presidente Prudente, e um desses autores é um docente. No caso, os discentes são Kleberson, André, Ticiane. E o professor, né, o docente é o professor Diogo Laércio Gonçalves. Vou apresentar agora o resumo gráfico para vocês. Então, vocês estão vendo ali, né, o tipo de estudo é a análise da paisagem, a área de estudo é o pH Pirapozinho, o método de análise, a elaboração de mapas e interpretação de dados geoespaciais, e aí, né, tem os principais resultados, mudanças no uso e cobertura da terra. Além da mudança do uso e cobertura da terra, houve também, né, maior número de fragmentos florestais ao longo da série histórica analisada. Qual que é a conclusão que se chega, né? Se chega que as pressões antrópicas têm fragmentado cada vez mais a paisagem na UPH Pirapozinho. Nas formas de representação desse trabalho, né, da situação da cobertura florestal, a melhor forma foi o mapa hexagonal com a grade de espaçamento de 2.500 metros. E a resposta que obtivemos é que as áreas mais preservadas na porção estão, né, na porção norte da UPH. Existem muitos fragmentos que estão desconectados e tem a necessidade, né, de se implantar aí corredores ecológicos. Bom, trazendo aqui para a introdução algo mais conceitual, né, nós definimos então o uso da paisagem enquanto essa categoria de análise, tanto do ponto de vista geográfico como ecológico, né, através dessa complementação entre as duas teorias da paisagem na geografia e na ecologia, como esse ponto central de uma análise mais sistemática sobre a questão ambiental desta região. Né. Quando a gente pega a paisagem dentro da geografia, a gente aponta teoricamente, né, através de vários autores, essa combinação dinâmica entre diversos elementos, obviamente do meio físico, biológico, e também a questão antrópica, né, que acaba fazendo esse conjunto, né, esse pacote indissociável em perfeita evolução. Então, a paisagem ela nunca é estagnada, ela é um processo contínuo. Né. Já quando eu passo essa análise do ponto de vista ecológico, né, eu tenho uma estrutura mais bem definida, baseada na matriz de uso do solo. Né. Então a gente pode dizer que dentro da ecologia, né, eu trabalho o conceito da paisagem numa relação habitar e não habitar, através de 3 setores, que seria a mancha, o corredor e a matriz. Né. Explicando cada um desses itens, né, as manchas elas correspondem a essas pequenas parcelas onde eu tenho padrões que se diferem da matriz. Né. Geralmente, com raríssimas exceções, né, as manchas ela acaba sendo esses redutos de fauna e flora, né, tendo em vista que boa parte, né, da paisagem ela é fragmentada para o uso da terra nos diversos setores da economia. Né. Os corredores, por sua vez, eles cumprem uma função muito parecida com a das manchas, né, só que de uma disposição mais linear. Né, trazendo isso para a realidade aqui do Pontal e da nossa UPH, isso tem mais a ver basicamente com essas florestas ciliares, né, ao longo dos cursos d'água. Né. E a matriz seria essa unidade que controla essa dinâmica da paisagem. No caso de uma paisagem que é extremamente antropizada, essa matriz acaba sendo a área de uso da terra agropecuário, né, ou de áreas urbanizadas, etc. Esses dois modelos da paisagem eles estão sistematicamente, né, através da teoria geral do sistema, compreendidos em dois modelos teóricos. Né? O do geossistema, né, trazido aqui por mim através da perspectiva de Bertrand, né, a perspectiva francesa, ele é uma combinação entre potencial ecológico, exploração biológica e ação antrópica, ou seja, todos os itens do meio físico, biológico, aliados à questão antrópica, né, isso numa análise completa e sistêmica, né, de vários fluxos de energia e matéria entre esses elementos, e quanto, do ponto de vista ecológico, eu tenho um modelo do ecossistema, que é basicamente um modelo formado pelo biota, né, e a comunidade entre os animais e as plantas, né, ou seja, a biocenose e o biota, né, e essa combinação é que faz essa interação diretamente nessas relações de habitar e não habitar. Quando eu passo isso para uma análise entre o comparativo dos dois, né, eu costumo dizer que ambos são complementares. Né? Enquanto o geossistema ele tem uma análise mais geral entre todos os itens, o ecossistema ele vai prezar por uma análise mais centrada no ser vivo, né? Porque você está falando da adaptação com relação às espécies de fauna e flora. Então, de alguma maneira, né, o geossistema ele acaba entrando
em alguns elementos que não necessariamente o ecossistema vai estudar e vice-versa. Então, há uma relação complementar entre ambos os sistemas e ambos trabalham sob a perspectiva da teoria geral dos sistemas de Bertalanffy, né? O ecossistema proposto inicialmente por Tansley, né? E o geossistema proposto inicialmente por Sochava, né? E a teoria geral dos sistemas, que seria a intermediária entre essas duas teorias, que servem para analisar a paisagem, basicamente, em ambas as situações. Quando a gente traz isso para a nossa unidade de planejamento hídrico, né, a gente está falando de um recorte específico dentro da unidade de gerenciamento de recursos hídricos 22, que é o Pontal do Paranapanema. Né. É uma área de aproximadamente 12.395 quilômetros quadrados, né, que marca aí a unidade 22, né, da gerenciamento de recursos hídricos dentro do estado de São Paulo, né, ou seja, esse formato de bico na ponta do estado, na confluência entre os rios Paranapanema e Paraná, né, e um total de 26 municípios. Né. Para termos de planejamento, seguindo então os principais afluentes do Rio Paraná e do Rio Paranapanema, o Comitê da Bacia Hidrográfica, né, o CBHPP, ele definiu essas unidades, né, essas 5 unidades de planejamento, né, o Pirapozinho, Laranja Doce, Santo Anastácio, tributários do Rio Paraná e o Baixo Paranapanema. Né. Então eu tenho aqui à disposição dos municípios que compõem essa unidade territorial, né, essa UPH, é um total de 13 municípios, alguns parcialmente apenas dentro da área do pH, como o próprio mapa mostra, né? E uma área total de 3.291 quilômetros quadrados. Então, essa é a localização da área de estudo em questão. Bom, se falarmos de processos territoriais, de como está formado, né, esse território, a gente vai ver que os municípios possuem áreas territoriais distintas. O maior deles é o Mirante do Paranapanema, né? Que tem uma maior parte também inserida dentro dessa UPH. Né? Então, quando a gente analisa isso, a gente verifica que as áreas territoriais são distintas, com destaque aí para municípios extensos, como é o caso de Mirante, Marabá Paulista, entre outros. Né? Quando a gente vai analisar uma dinâmica social, né, aí nós analisamos a questão da população para dentro dessas áreas. Né? Comparativo entre os dois censos mais recentes, de 2010 e 2022, né, a gente saltou aí de uma população total, né, entre esses 13 municípios, de 105.540 em 2010 para 111.890 em 2022. Né? E aí um destaque interessante, né, como a mudança de alguns municípios que cresceram exponencialmente, como é o caso de Álvares Machado, que é um município que faz ali uma área quase conurbada com Presidente Prudente, que é o maior município dessa região total do Paranapanema, no Pontal do Paranapanema. Isso explica um pouquinho o aumento da população. E também um destaque, né, para Mirante do Paranapanema, que é um município extenso em área territorial e que possui a maior concentração de famílias assentadas e números de assentamentos do estado de São Paulo, né, que são projetos de reforma agrária desde o final dos anos 80 até as datas atuais. São 32 assentamentos dentro de Mirante do Paranapanema. Então, mostra uma dinâmica diversificada, basicamente, na questão do uso da terra, né, entre esses assentamentos, entre esses municípios que possuem assentamentos, e notadamente a questão da cana-de-açúcar, como vai ser explicado mais adiante. E esse trabalho, ele tem esse caráter, né, baseado nessa estrutura de análise da paisagem do ponto de vista ecológico e geográfico, né, para atender também uma demanda dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS da ONU, né, a demanda de número 15, né, da vida terrestre, onde nós acreditamos que, através dessa análise da paisagem, nessa combinação de fatores geográficos e ecológicos, a gente possa dar subsídios necessários aí para um planejamento ambiental futuro, contribuindo tanto para esses municípios como para a UGRE como um todo. Né? Então, essa é a intenção do trabalho e da utilização dessa análise da paisagem, tanto do ponto de vista ecológico como geográfico, pelos modelos do geossistema e do ecossistema. Olá a todos, eu me chamo André, sou arquiteto urbanista e vou falar um pouco sobre os objetivos e a metodologia desse trabalho. O trabalho nasce, portanto, de uma preocupação fundamental, a necessidade de entender como a ação humana tem remodelado nossos ecossistemas e, consequentemente, impactado nossos recursos hídricos. O nosso objetivo principal foi realizar uma análise detalhada e sistêmica da paisagem na unidade de planejamento hídrico de Pirapozinho, que é localizada no Oeste Paulista. Para isso, nós utilizamos a ferramenta de geoprocessamento QGIS e as robustas métricas da ecologia da paisagem. A ideia não era apenas mapear, mas quantificar a dinâmica territorial,
Focamos em um extenso período, uma série temporal que vai de 1985 a 2023, para identificar as transformações no uso da terra, especialmente o avanço da cana-de-açúcar e, crucialmente, o estado de conservação da cobertura florestal. Em termos práticos, tínhamos dois objetivos específicos que estavam interligados. O primeiro, analisar a fragmentação. Queríamos medir o grau de fragmentação dos remanescentes florestais, ou seja, avaliar se as nossas florestas estão sendo reduzidas a pequenas ilhas isoladas, o que compromete a biodiversidade e a saúde ecológica da região. E o segundo objetivo, subsidiar o planejamento ambiental. E o mais importante, todo esse esforço analítico teve como objetivo fornecer uma base teórica sólida, que possa subsidiar de forma imediata as estratégias de planejamento ambiental e a gestão dos recursos hídricos na unidade de planejamento hídrico. Em última análise, buscamos identificar e mapear as áreas prioritárias para a restauração ecológica, como a implementação de corredores ecológicos, visando mitigar os impactos negativos e garantir o uso sustentável do nosso território para as próximas décadas. Para alcançarmos os objetivos propostos, nossa metodologia se baseou em um rigoroso conjunto de procedimentos de coleta, tratamento, interpretação e, fundamentalmente, análise quantitativa de dados espaciais. O coração de nossa análise foi o geoprocessamento. Utilizamos o software de código aberto QGIS como nossa principal ferramenta para a manipulação de dados geográficos. As bases de dados utilizadas são majoritariamente oficiais, extraídas de fontes como o IBGE, o Inventário Florestal, o Map Biomas, garantindo a confiabilidade e a abrangência de nossa análise histórica. A chave da nossa pesquisa foi a construção de uma série temporal robusta, analisando o uso e a cobertura da terra. Em seguida, aplicamos as métricas da ecologia da paisagem. Essas métricas nos permitiram quantificar com precisão o grau de fragmentação florestal, não apenas quanto de floresta existe, mas como ela está distribuída e isolada no espaço. Em resumo, o método combinou a cartografia de precisão com a análise ecológica, transformando dados brutos de satélite em informações concretas sobre as transformações da paisagem. Esse rigor metodológico é o que nos permitiu identificar as áreas mais críticas e propor soluções de planejamento ambiental baseado em evidências científicas. Em resultados, inicialmente são apresentados 6 mapas mostrando os elementos físicos da paisagem. Então, o mapa hipossométrico, o mapa de clima, depois mapa de geologia e também o de geomorfologia, o mapa de pedologia e a vegetação natural antes, né, da ocupação humana na área de estudo. Depois segue, né, para os mapas de uso e cobertura da Terra numa série histórica de 1985 até 2023, ou seja, 38 anos. Então, a partir desses 5 mapas, a gente identifica as mudanças causadas aí, né, pelos humanos nessa paisagem da UPH Pirapozinho. O destaque aí, né, dessas mudanças é que, apesar de continuar predominando as áreas de pastagem, houve uma diminuição significativa e está havendo um avanço das áreas de canaviais. Pode ser que com o tempo os canaviais sejam o predominante nessa área. Depois disso, né, foram organizadas aí tabelas a partir da análise das classes de uso da terra, usando a ferramenta R-Report no QGIS. Então, uma outra tabela aqui mostrando em termos de porcentagem, em termos relativos. Esses dados de classes de uso e cobertura da terra também são apresentados aí, né, em 5 gráficos, gráficos de setores, né, dando ideia aí dessa mudança. Depois disso, né, com a classe, especificamente com a classe formação florestal, foi aplicado, né, um plugin chamado Lecos, que identificou aí, né, as métricas da paisagem, né? Então, métricas aí dos fragmentos florestais. Então, ali tem a tabela mostrando esses dados do plugin Lecos, né, em questão da área de formação florestal, quantos fragmentos foram identificados, a área dessa classe, né, a área de fragmentos, e a área média dos fragmentos. E depois esses dados foram organizados nos gráficos, né, gráficos aí de linha e também de coluna, de barra, né, gráfico de barra e linha. E está mostrando aí na figura 7 os dois gráficos. Então, o que se percebe-se? Que houve um aumento da área de fragmentos florestais, houve um aumento da área da formação florestal, só que aumentou também, né, o número de fragmentos, que é o que mostra a linha
vermelha. Em termos, quando você olha no outro gráfico ali, em termos de fragmento médio, também aumentou, né, o número de fragmentos e a área média deles foram caindo. Ou seja, isso dá a ideia de que a paisagem está cada vez mais fragmentada, né, em termos aí de formação florestal. Depois, para representar, né, essas áreas de fragmento florestal em mapas, para entender a situação da cobertura florestal, foram feitas duas grades de pontos, né, em toda a área da UPH, e foram feitos testes, né? Então, fez uma grade de pontos regulares com 30 metros de espaçamento e outra de 100 metros, sendo que a de 30 metros teve um melhor resultado final, apesar dela demorar um pouco mais para ser gerada, ela pegou mais áreas, né, onde tinha ali, né, a cobertura florestal. Para identificar essa cobertura florestal, foi utilizada uma camada, né, uma camada shapefile aí do inventário florestal do ano de 2020. Aí partiu-se, né, para representações dessa cobertura florestal, da situação da cobertura florestal em mapas diferentes. Um primeiro tipo de mapa que foi feito foi o mapa de grades hexagonais. Só que, para definir esse mapa de grades hexagonais, foram feitos testes em 3 tipos de espaçamentos dessas grades hexagonais. Então, uma grade de 1.000 metros, outra de 2.500 metros e outra de 5.000 metros. E aí optou-se pela grade de 2.500 metros, porque ela mostrou-se mais equilibrada em função da área de estudo, né, que está representando, e também por ela mostrar melhor a situação da cobertura florestal em comparação com as outras duas grades, né? A grade de 1.000 metros, ela é interessante, mas ela é muito densa em pontos, e aí acaba não representando tão bem pelo tamanho da área, enquanto a grade de 5.000 metros ela é muito generalista pela área em si. Após isso, né, comparou-se então o mapa de grade hexagonal com outras representações aí da situação da cobertura florestal, usando outros tipos de espaçamento ali, polígonos, né? Então, no caso aí usando como espaçamento o tamanho das propriedades rurais, o tamanho das bacias hidrográficas e o tamanho dos municípios, a área dos municípios. E o que demonstrou isso, né? Que, de modo geral, quanto maior a área do polígono ali que estava representando, a situação tende a ser adequada e preservado, enquanto as áreas com polígono menor tende a ser baixo e muito baixo, né? E isso acaba, de certa forma, mascarando a situação da cobertura florestal, porque tem casos aí de municípios, por exemplo, que tem uma área muito grande e ele aparece com uma área com um resultado de preservado adequado, mas quando você olha no mapa de grade hexagonal, isso não é verdade. Então, o mapa de grade hexagonal, ele já mostra realmente onde está ali a situação, né, preservado e adequado, e onde não está. E esse caso, o tamanho da grade, como é fixo, ele compara igualmente toda a área de estudo. Isso pode ser percebido, né, nessa comparação aqui entre o mapa da grade hexagonal, de 2.500 metros, e um mapa com os fragmentos florestais, usando aí a base, né, do inventário florestal. Então, veja só, onde está ali, né, as áreas com fragmento florestal, no mapa do inventário florestal, né, ele está ali com a área marcada em verde, então você percebe, né, que algumas áreas são maiores, muitas áreas, né, estão na cor amarelo aí, que são outros tipos de uso e cobertura da terra, ou seja, não tem aquele fragmento florestal. Em compensação, quando você compara com o mapa hexagonal aí do lado, né, você vê a correlação bem melhor. Então, é isso que foi identificado em resultados. Olá, me chamo Ticiane, sou professora de Geografia da Rede Estadual de Ensino de São Paulo e vou falar sobre a conclusão do trabalho. Após a realização dessa pesquisa, chegou-se à conclusão que a elaboração de mapas e dados quantitativos foram capazes de permitir uma análise da dinâmica do uso da terra na unidade de planejamento hídrico de Pirapozinho e identificar processos de mudanças que eliminaram e fragmentaram a cobertura florestal original. No passado, essa paisagem era caracterizada por espaços rurais, com predomínio de pastagens. Atualmente, percebe-se uma tendência de avanço da lavoura de cana-de-açúcar. A partir dos estudos realizados, concluímos que a melhor forma de representação da situação da cobertura florestal da UPH Pirapozinho é o mapa de matriz hexagonal de 2.500 metros. Este indicou claramente os setores onde a situação é grave, devido ao baixo número de fragmentos conectados no hexágono. Locais com situação mediana, os quais precisariam ser melhorados para haver maior conexão dos fragmentos florestais.
e locais onde a situação está adequada e precisa ser conservada. Também se concluiu que o relevo, a dinâmica climática, tipos de solo, uso e cobertura da terra têm influência direta na dinâmica de processos erosivos típicos dessa porção do território paulista. Assim, ao promover ações voltadas para o reequilíbrio ambiental, haverá diretamente ganhos ecológicos para os organismos que vivem nos fragmentos florestais e melhora na qualidade de vida geral para as pessoas que vivem na UPH Pirapozinho. Existem muitas áreas a serem reflorestadas no sentido de conectar fragmentos florestais, conquistar ganhos ecológicos para o ambiente e, consequentemente, cumprir corretamente com as legislações ambientais. Se antes as ações antrópicas foram no sentido de desflorestar e desconectar, será necessário reflorestar e reconectar a paisagem para atingir a sustentabilidade na UPH Pirapozinho. Para a realização deste estudo, utilizamos os seguintes referenciais bibliográficos.